Saúde Holística de hoje nós vamos falar sobre normose e normopatia. Para falar sobre esse assunto aqui no estúdio comigo, o cônsul-geral do Sri Lanka, Dr. Sorraco Bastos, e o Dr. Arthur Salles, que é psicólogo e psiquiatra. Bem-vindo mais uma vez, Dr. Sorraco. Dr. Arthur, muito obrigado pela sua participação. Igualmente, é um prazer estar aqui. Eu tenho que confessar que quando eu comecei a ler sobre normose, eu não entendi muito bem o que era. O senhor me explicou depois, eu consegui entender. Agora, o nosso público não sabe o que é normose. Queria que o senhor desse uma ideia para a gente do que seria essa palavra. Ok. Normose é um termo criado por Pierre Weil que almeja designar uma condição anômala da sociedade, do nosso entorno, enfim, e que de tal forma fica banalizada que ela é deturpada, ela é doentia, todavia ela acaba sendo incorporada e vista aos nossos olhos como uma situação normal. Enfim, isso é que é normose. E a normopatia é uma deturpação ou um defeito de personalidade que passa a existir no indivíduo a partir de uma condição normótica que o envolve. Agora, a normose, que tipo de atitude hoje em dia, nessa sociedade atual, o senhor poderia falar para a gente que seria uma questão de normose? Que tipo de coisa que eu acho normal hoje que não deveria ser para o ser humano? Veja bem que a banalização do mal, hoje em dia, é uma coisa estabelecida. O mundo está adoecido, nós vemos violência, nós vemos guerras, nós vemos aqui no nosso estado uma autêntica guerra civil. Isso é uma situação normótica, é uma situação social que não deveria existir. O que nós vemos é um darwinismo social em que o próximo é, na verdade, um rival, um competidor, e a ideologia que me direciona é sempre da competitividade, da destruição do meu próximo e o meu prevalecimento em relação ao mercado de trabalho, por exemplo. Então, a sociedade está construída sobre valores que já estão deturpados, valores que não têm ética alguma e que adoecem progressivamente o indivíduo, principalmente na tenra infância. Agora, quando a criança ela é criada num ambiente de violência, que tipo de doenças essa criança pode desenvolver quando chegar à adolescência, à idade adulta? Qual é a influência dessa violência dentro de casa para a mente da criança? Veja bem, antigamente pensava-se que o cérebro era alguma coisa que evoluía, achava-se que ele era um container dentro do qual havia um cérebro acabado e pronto. Todavia ele é extremamente plástico e vai se desenvolvendo aos poucos. Pensava-se que a personalidade era algo que existia apenas a nível ideacional, abstrato, sem nenhum vínculo com o cérebro. Hoje nós sabemos que a formação da personalidade é acompanhada com o esculpimento, a escultura do próprio cérebro que vai se ramificando, vai estabelecendo sinapses progressivamente até, enfim, o lobo frontal, e que isso tem uma relação direta com a personalidade. Eu não estou resumindo a personalidade ao cérebro, mas estou dizendo que existe uma correlação que é inextricável. Agora, de que forma isso pode ser trabalhado? Tem que ser na infância, doutor Sorraco, para que a criança forme laços de fraternidade, que a criança tenha noção do que é certo, do que é errado. Precisa ser na infância ou é possível mudar isso depois da fase adulta? O grande problema está na educação. A educação, ela não envolve só a parte de instrução escolar, como nós imaginamos, né? A pessoa é educada porque ela tem informações, ela foi treinada para ser um profissional e tal. Mas, na verdade, a educação é uma coisa muito mais complexa. Ela envolve afetividade e ética. É óbvio que uma criança que, por mais que passe pelos melhores colégios, mas que tenha no seu lar uma desarmonia, cujos valores sociais estejam invertidos, os valores da vida, quer dizer, as pessoas são formadas para a sociedade, mas não são formadas para a vida e para a natureza, a sua própria natureza original. Então, esse descompasso leva à normose. No meu entendimento, leva até a normopatia mesmo, né?
a uma inversão de valores na qual prevalece a competição de uma forma que você não se põe no lugar do próximo, você culpa sempre os outros pelos seus erros, nunca assume os seus erros. Quer dizer, é uma situação de falta de critérios éticos que deveriam estar cultivados na infância. E afetividade, educação para uma saúde plena, para uma vida saudável, instrução sim, mas ética e afetividade. É possível reverter esse quadro quando a pessoa já é adulta? É possível algum tipo de tratamento? Essa normopatia, ela seria como uma pessoa psicótica? Eu queria que o senhor diferenciasse esses tipos de doenças da pessoa, se é possível, porque algumas doenças são tratáveis com remédios controlados, a pessoa segue um tratamento, frequenta um psiquiatra. E a normopatia, como é que se cuida da normopatia? Na verdade, não há reversão, o processo é grave. Só há uma forma da gente reverter o quadro, que é um outro nível civilizatório no qual não se instaurasse tais valores deturpados. Uma vez formado o cérebro, não há como reverter. Só há uma forma, é a prevenção. A prevenção através dos valores, é a prevenção da presença dos pais, enfim, ao invés de dar presentes, é necessário que esteja presente, é necessário que desde cedo a criança entenda bem a diferença entre bem e mal, que haja introjeção de valores morais, enfim, para ele no futuro, saber que existe frustração e que existe ganhos, que existe recompensa e que existe punição. Enfim, ele tenha uma ideia consistente da realidade, porque isso não só forma o psiquismo, a mente, mas também forma e forja e esculpe o cérebro de modo que no futuro ele só poderá funcionar, ele só poderá refletir com este cérebro que ele tem. O cérebro, ele também é forjado, o cérebro, na verdade, é o resultado de vivências históricas. É um potencial genético que vai sendo forjado por conta dos valores que são trazidos, introjetados. Devo dizer que em condições extremas, como, por exemplo, abandono, molestamento, abandono infantil, violência infantil, o cérebro sequer chega a ser plenamente desenvolvido. Isto porque, para explicar rapidamente, nós temos 3 cérebros. Eu gostaria que o senhor falasse mais detalhadamente desse processo de evolução, só que no próximo bloco, que nós precisamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente está de volta falando mais sobre normose e normopatia.